Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Querido, sem perca de tempo, abra a sua Bíblia. Primeiro livro dos reis de Israel, ou primeiro reis, como você preferir. Capítulo de número 17. Primeiro reis 17. A partir do verso 1. Amém? Eu vou ler aqui na TV, para ficarmos com a versão só. Desculpa dar as costas para vocês, é por causa das luzes aqui, senão depois fica ruim para me enxergar, está de frente ali. Tá bom? Diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao rio, ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E, indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui apanheis 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Verso 14, a gente encerra. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Ó Deus eterno e bendito, eis aqui, ó Pai, a tua palavra que é poderosa por si mesma. Fala, ó Deus, aos nossos corações, de forma clara e concisa, pois só podemos desfrutar daquilo que nós entendemos. Fala mais uma vez ao coração da tua igreja. É o que nós pedimos nessa noite e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Coloca o verso 1 para mim, por gentileza. Queridos, Israel está vivendo um período de idolatria, um período difícil. O rei de Israel, Acabe, ele agora havia levantado alguns altares. Acabe era o rei de Israel. O texto nós acabamos de ler. Ele vai tratar sobre um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um dos maiores profetas. Elias não era qualquer profeta, Elias era o profeta dessa época. E
em tempos de crise, em tempos de adversidade, em tempos aonde o povo ele começa a se desvirtuar daquilo que a vontade do Senhor Deus levanta os seus profetas. Sempre foi assim. E Deus sempre continuará falando hoje por meio da sua palavra. Quem era Acabe? Acabe foi um rei de Israel, marido de Jezabel, que foi condenado por sua idolatria e as suas más ações. Acabe cometeu muitos pecados e deixou sua esposa cometer atrocidades com Israel. Acabe ele vai se casar com uma mulher chamada Jezabel, e você conhece muito bem a história. Uma vez que Acabe se casa com Jezabel, filha de Etbaal, vai agora trazer para dentro de Israel agora ídolos, e vai começar a desvirtuar aquilo que era endereçado ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, toda a adoração. Nesse período agora, o povo vai começar a se dividir. Israel agora, aos poucos, vai começar a cultuar tanto agora a Baal quanto a Acera. Baal ele é conhecido como Senhor. Baal também era chamado de pai. E Baal para o povo agora, um povo esse que vivia da agricultura, ele era conhecido como o Deus da chuva. Por isso então agora, uma vez que esses altares vai ser levantado e o culto a Baal, eles vão começar a adorar, porque afinal de contas se afastaram da presença do Senhor. Então eles vão começar a cultuar agora a Baal. Não obstante disso também eles vão começar a adorar agora a Aserá. Quem é Aserá? Aserá é a deusa da fertilidade, porque eles precisam da chuva, porque eles vão lançar semente, precisam da chuva para que essa semente venha germinar, e para que ela agora venha frutificar, para que ela venha fertilizar, para que ela venha crescer. Eles vão cultuar também a Acera, que é a deusa da frutificação, da fertilidade. Então o povo vai começar a deixar de lado o Deus único e verdadeiro. O Deus que no passado abriu o mar. O Deus que conduziu durante 40 anos o povo no deserto. Aonde as suas vestes nunca se envelheceu. E os seus sapatos, suas sandálias nunca se estragaram caminhando durante toda a terra. A esse Deus que no momento da fome eles clamavam através de Moisés, e Moisés clamava ao Senhor, e o Senhor agora mandava o maná. É esse Deus agora que eles vão colocar de lado e vão começar a cultuar a Baal e a Aserá. Só que agora chega um período em que Deus resolve intervir. E Deus, em tempos de crise espirituais, Deus levanta seus profetas. E aqui é esse quadro. Deus agora vai pegar de uma cidade chamada Tisbe. Você não ouve falar em Tisbe. Tibes não aparece nas melhores colunas sociais onde a Bíblia pode ter, ou nos jornais de notícia. Tibes é um pequeno vilarejo, uma cidade muito pequena, dentro de Gileade, que provém de Naftali, hoje, atualmente, geograficamente, na Jordânia. Só que você não ouve falar de Tisbe. Tisbe só ficou conhecido por causa de Elias. E é desse ambiente onde ninguém conhece, porque, afinal de contas, ninguém conhece a nossa Tisbe, a nossa história. Ninguém conhece de onde a gente vem, as nossas raízes, o que carregamos. Mas não é Tisbe que vai fazer Elias aparecer para o cenário. Se tem alguém que vai aparecer no cenário aqui, é justamente Tisbe por causa de Elias. E o texto vai dizer que de Tisbe agora vem esse profeta chamado Elias, que não era qualquer profeta, era um profeta de Deus verdadeiro. E sabendo agora que Deus levanta esse homem, ele sabendo do seu cunho profético, da chamada que ele tem, ele vai até o rei Acabe. Aqui começa o texto que nós lemos. E uma vez que ele chega até o rei Acabe, ele tem liberdade para entrar no palácio, ele tem autoridade, ele é respeitado. E uma vez que ele entra no palácio, ele se depara com Acabe e começa dizendo: então Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel. Parece algo muito simples o que o Elias está dizendo aqui, mas não é. Para Acabe, para aquele momento, para tudo quanto eles estavam fazendo, não era qualquer coisa. O que Elias estava deixando às claras para Acabe é: vocês deixaram de adorar um Deus vivo e verdadeiro.
e começaram a adorar a Baal, começaram a adorar a Sera e outros deuses aí, dessa mistura que foi feita. Só que eu vim aqui em nome, não é de qualquer um, eu vim aqui na presença do único e verdadeiro Deus que vive, Acabe, e tu conhece, em cuja presença estou. Ei, Acabe, eu estou na presença dele. Primeira coisa que ele quer lembrar para Acabe: vocês começaram a adorar deuses mortos, mas eu ainda adoro um Deus vivo. Segundo, vocês se afastaram da presença dele, mas Acabe, eu ainda permaneço na presença dele. Então, essa é a primeira palavra que ele vai começar a colocar aí, as primeiras palavras para Acabe. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. E ele entra com uma palavra: que nestes anos, nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha estreitor. Irmãos, nem orvalho e nem chuva. Chuva, eu sei que existe aqui no Brasil alguns estados que é difícil chover. Nordeste, então, tem alguns lugares do Nordeste que é muito difícil chover. Demora para poder chover. Agora, orvalho, pode ser o calor que for. Se tu passar em qualquer lugar que tem uma grama ou qualquer coisa assim, tu vai ver aquele sereninho da noite, orvalho que cai. Olha o nível do que Elias está falando. Segundo a minha palavra. Ele não falou que foi Deus, mas ele está na presença de Deus. Eu fico imaginando aqui, que eu viajo aqui, que Marcelo, naquele momento, quando Elias fala assim: segundo a minha palavra, não vai descer chuva e nem orvalho, eu fico imaginando Deus: nuvem, cadê tu? Vem para cá, junta tudo, porque Elias, o meu servo, liberou uma palavra. E ele diz: segundo a minha palavra. Olha a autoridade que esse homem se apresenta perante o rei de Israel, e ele lança a palavra: não vai ter chuva, e nem orvalho vai descer, senão segundo a minha palavra. O que ele está querendo dizer é: não vai se levantar ninguém, não vai ter outro que possa mudar isso que eu estou liberando hoje, a não ser segundo a minha. Como ele que libera agora, ele corre risco. E por ele correr risco, porque sabe que Deus não vai falar através de outro, senão só ele, para ele não correr risco agora, Deus precisa intervir. Deus precisa começar a trabalhar dentro desse cenário. Entra o verso 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, verso 3, retira-te e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Preste atenção. Você percebe que o primeiro versículo, Deus não fala com Elias. Só a partir do verso de número 2. Elias libera uma palavra e vai correr perigo. E Deus, para preservar agora, resolve esconder Elias. E eu preciso entender que existe um momento que Deus precisa nos esconder, para nos preservar, para cuidar de nós. Porque sabe muito bem que o inimigo ele vai tramar, que o inimigo vai tentar. E para o inimigo não tocar, para o inimigo não ferir, para o inimigo não maltratar, Deus esconde, Deus guarda. É por isso que nós viemos para uma casa que nem essa, casa de oração, onde a presença do Senhor está, porque no momento que nós estamos aqui, na presença do Deus vivo, Ele guarda a tua casa, Ele esconde a tua família. É por isso que o inimigo não enxerga, é por isso que o inimigo não alcança. O Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele te esconde para você descansar, Ele te esconde para você ter refrigério. Ei, acalma o teu coração. Se em algum momento fala: ninguém está me vendo, ninguém está ligando, não tem um telefonema, não pergunta como eu estou, parabéns, querido Elias, Deus está te guardando. Dá um glória. Vai para o ribeiro de Querite. Eu anotei aqui, eu achei tremendo. A palavra Querite quer dizer corte ou separação. Eu encontrei essas duas palavras para Querite.
É Deus falando, Elias, eu preciso te preservar para cortar algumas coisas. E segundo, eu preciso te esconder para te preservar, para te separar. Olha, continua dizendo o texto. Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Preste atenção. Há uma palavra de Deus para Elias, e há um direcionamento de Deus para a vida de Elias. E todas as vezes que eu ouço a voz do Senhor e obedeço o seu direcionamento, sempre vai haver provisão para aquilo que eu preciso. Uma vez que eu estou debaixo dessa palavra e obedeço essa palavra, não vai haver falta. Você pode encontrar dificuldade, mas falta tu não vai ter, porque aquele que liberou a palavra, ele garante e ele vela sobre a sua palavra. Vai para lá, porque eu já ordenei aos corvos. Eu sei que se você estudar, e aqui tem os seminaristas que sabem muito bem, hoje aprofundando, que nós temos aqui duas versões. A primeira, corvos são um clã de uma tribo nômades que ficava ali perto do Oriente, próximo ao Jordão também. E alguns vão defender que era uma tribo dessa que vinha trazer. Mas eu vou ficar aqui com, sabe, os meus pais na fé, como eles pregavam, que era o corvo mesmo, ave do céu, que vinha trazer alimento para Elias. E não se assuste não, Deus envia quem você menos espera para trazer o recurso que você precisa. Se você estiver debaixo da presença dEle e debaixo da palavra dEle, não importa para onde você vá, se for Ele que mandou, Ele garante, irmão. Se for para enviar alguém, Ele envia. Se for para mandar alguma coisa, Ele manda. Se for para trazer para perto, Ele traz. Mas deixa eu falar algo para você. Ele garante a palavra que Ele ordenou. Eu já preparei alguém para te sustentar. Eu já preparei alguém para cuidar de você. Eu já preparei alguém para poder cuidar das tuas coisas. Acalma o teu coração, Elias. Esse momento difícil agora não vai acabar com você, nem a promessa que eu tenho na tua vida. Elias, acalma o teu coração. Eu estou cuidando de tudo. Então há uma palavra agora para ele. Eu já ordenei. Tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Verso de número 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Elias obedeceu, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Agora, olha só, quem obedece à voz do Senhor, sempre vai desfrutar da bênção que carrega o poder da sua palavra. Olha o que vai dizer o verso de número 6. E os corvos lhe pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do... Isso aqui é muito lindo, irmãos. Durante a manhã, eu fico imaginando, Elias acordando, vai para perto do ribeiro, vou sentar aqui, porque daqui a pouco vai chegar pão e carne fresquinha. O Senhor vai mandar pão e carne. Isso aqui é profético para alguém. Eu não sei como está a tua despensa. Meu irmão, eu não sei a dificuldade que você está passando, de repente as portas se fecharam para você, mas a palavra liberada desse altar aqui, ela tem poder, e a palavra é, Deus vai prover naquilo que você precisa. Acalma o teu coração. Ele está lá, ó, Dani, só desfrutando, à beira do ribeiro. De manhã, acordou, carne fresca. De tardezinha, já vou me preparar, pastor Hebe Elias. Vou voltar para a beira do ribeiro. Para quê, diácono Carlinhos? Daqui a pouco vai vir agora o maná. Vai vir pão e vai vir carne fresquinha. E quem está trazendo? Os corvos. Alguém vai dizer assim, não, mas isso não pode acontecer. É o que muitos vão bater na tecla dizendo que não acreditam ter sido ave, porque vai dizer, porque é um animal de rapina, uma ave de rapina, e ela é impura. E ninguém iria comer naquela época, principalmente o povo de Israel, algo que é trago por uma ave de rapina impura. E para quem não sabe, ela está no terceiro nível de parentesco com agora o urubu. Então eles não comem. Só que eu aprendo aqui uma grande lição. Não sei se você já viu aquela historinha, que uma vez, uma irmã passou uma dificuldade muito grande mesmo,
ela resolve botar o joelho lá no seu chão, na sala mesmo, e no seu sofá ela começou a orar: Deus, tu sabe como está a minha situação, tu conhece a minha necessidade, olha como está a minha dispensa. E de repente passa aquela pessoa mal intencionada, sabe, que não gosta da irmã, aí ouve aquela oração, aí pensa o seguinte: vou fazer agora uma covardia, algo só para ver qual é a dela agora. Vai lá no mercado, faz uma compra, pastor, aí escreve lá: quem te mandou essas compras foi Satanás. Bate na porta, deixa as compras e sai correndo. E junto com ela, na oração dentro da casa dela, está a irmãzinha. Bateram na porta, ela abriu, e quando ela abre a porta agora, ela olha aquelas compras: nossa, Deus trouxe o que a gente precisava. Aí outra irmã olha e fala assim: não, mas olha só, quem mandou está aqui, ó. Quem mandou foi Satanás. Ela vira para outra e fala assim: irmã, fica tranquila, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então eu entendo que Deus usa coisas que a gente menos espera para providenciar aquilo que nós precisamos. Catuca alguém que está do teu lado e fala assim: Deus vai te surpreender essa semana. Vai chegar o que você precisa, através de coisas que você nem imaginava. Só que ele liberou a palavra, Marcelo. Aí continua, verso de número 7. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou. Por que o ribeiro secou, diaconisa Márcia? Por 2 motivos. O primeiro, porque Elias liberou uma palavra que não ia descer chuva nem orvalho. Ia chegar um tempo que o ribeiro ia secar. E segundo, porque o ribeiro seca, irmão Dilson, justamente para Elias sair da zona do conforto. Porque tem horas que a bênção do Senhor, ela nos leva a ambiente de comodismo. Aí Deus precisa fazer o ribeiro secar. Fala para quem está do teu lado assim: o ribeiro pode ter secado, mas ainda está debaixo da palavra do Senhor. Oh, glória! Oh, glória! É Deus dizendo o seguinte: eu vou permitir, e eu permito que algumas coisas sequem na tua vida, Cristiano. Para quê? Para tirar você da zona de conforto. Eu vou permitir que algumas coisas sequem na sua vida para você se movimentar. Está na hora de se movimentar. O ribeiro secou. Aí olha que tremendo. Porque não tinha havido chuva na... E quem liberou a palavra que não ia chover? Então eu entendo que a palavra que é liberada, ela não corta solar. A profecia ela é de mão dupla. E Elias está experimentando isso. Verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para... Primeira coisa, se levanta, Elias. O ribeiro se secou para fazer você se levantar. Fala para quem está perto de você: esse momento de escassez e de dificuldade não é para acabar com você, mas é para fazer você se levantar, porque Deus te chamou. E vai para Sarepta. Significado da palavra Sarepta: lugar de fundição. O que é isso? Já que eu fiz você se levantar e sair da zona de conforto, eu estou levando você para um lugar de fundição. O que é isso? De derreter, de dar uma nova forma a algo que existia. É Deus dizendo o seguinte: eu preparei esse momento para tirar você de um ambiente para outro, mas também para moldar você da maneira que eu quero, Elias. Aqui eu vou te fundir, aqui eu vou te dar um renovo, aqui eu vou te dar uma nova forma, aqui, Elias, eu vou fazer de você o que eu quero. Aí continua. Que é de Sidom, e ali, não, pode voltar lá, Duda, por favor. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te... Então presta atenção, mais uma vez, olha Deus mostrando a sua bondade e a providência dele na vida de Elias. Querite, e agora ele foi para Sarepta. Vai para lá porque eu já ordenei uma mulher viúva que te...
Tu percebeu que durante todo o processo de caminhada de Elias, Deus sempre providenciou para ele tudo que ele precisava? Então eu preciso entender que quando eu estou debaixo de uma palavra, todo o ambiente que Deus me direcionar, seja no colégio, seja na empresa, no trabalho, na faculdade, Ele tem poder para sustentar a palavra que foi liberada. Elias vai, verso de número 10. Então ele se levantou e foi para Sarepta e chegou à porta da cidade. Aonde ele chegou? Muito fraco, vamos lá. Ele chegou na porta da cidade. Este estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Repita, apanhando uma catadora de lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água que beba. Ele estava com sede, caminhou muito, viu aquela mulher, não conhecia aquela mulher, mas ele pediu a ela que trouxesse um pouco de água para que ele pudesse beber. Verso 11. E indo ela a trazê-la, no caso a água, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua. Irmãos, parece até meio que um deboche. A mulher vai, pega a água e fala assim: agora vai lá e traz também agora um bocado de pão na tua mão. A mulher estava catando lenha na porta da cidade. E o camarada aparece. A Bíblia não diz se conhece ou não, mas eu entendo aqui que de repente Elias não a conhecesse, nem ela conhecesse Elias. Talvez ela vai conhecer pela forma que ele fala e pela forma que ele se veste. Afinal, Elias é conhecido como profeta do fogo. Ele é conhecido como profeta do fogo porque ele tinha facilidade de fazer fogo descer. Por que ele tinha facilidade? Lá no Carmelo ele clama, que é o Deus verdadeiro. Logo depois desse texto, vai pegar os versículos adiante, você vai ver que ele vai clamar, e o fogo desce e consome todo o local, todo o altar. Agora também é conhecido como profeta do fogo, porque certa feita o rei mandou buscar Elias. Ele está lá agora no meio do deserto, de repente aparecem 50 homens. E aí, olha, o rei mandou te buscar. Não vou não, tu vai sim. Ele: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu sobre ti e sobre os 50 que estão contigo. E o fogo desceu e consumiu a galera toda. O rei manda a segunda tropa. Elias é o profeta do fogo por causa disso. Ele tinha facilidade de atrair fogo. Tinha uma ligação com o fogo. Vem a segunda tropa. O rei mandou te buscar e tu vai agora. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu sobre ti e sobre os 50 que estão contigo. Fogo desceu e consumiu. Chegou a terceira tropa. A terceira já foi, Elias, antes de tu falar qualquer coisa, Elias, tenha dó de mim, Elias. Tenha misericórdia. Eu sei que tu é profeta. E está assim com o pai lá em cima, e se tu pedir fogo, eu sei que ele manda. Vamos lá, senão minha cabeça vai rodar. Elias vai. Só para você entender o nível. Porque que Elias não era qualquer um. Agora esse homem pediu água e pediu pão. E trouxesse para ele. Olha o verso de número 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu. Ela não disse meu Deus. Ela não disse nosso Deus. Ela disse teu. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus vai nos conduzir a ambiente aonde através da nossa vida o nome dele será glorificado. Deus vai preparar cenários e ambientes que nós vamos entrar, vamos chegar aonde o nome dele vai ser glorificado através da nossa vida. E vai ter pessoas lá que vão conhecer e desfrutar da presença do Senhor, ao ponto de depois querer dizer: esse Deus que tu serve eu também quero. O que ele fez na tua vida eu quero que ele faça na minha. O que ele fez na tua família eu quero que ele faça na minha casa, na minha família também. Elias agora está diante de uma mulher que ela está dizendo assim: tão certo, ou melhor, vive o Senhor teu. Olha só, teu Deus colocou a diferença, ele é teu. Ela não disse durante o momento meu ou nosso, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha e um pouco de azeite Isso aqui é interessante, que aqui ela fala um pouco de azeite numa botija. Quando você pega aquela mulher que Eliseu multiplicou o azeite, só diz que ela tinha uma botija, que nem essa. Essa aqui diz que tinha uma botija, mas tinha um pouco de azeite. De lá só tinha uma botija. Ela não disse que tinha azeite, mas que a botija de azeite tinha. Agora, olha que coisa tremenda. Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei
2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Presta atenção nisso. Algumas versões vai falar 2 cavacos. Há alguns pensamentos diferentes concernentes aos cavacos que essa mulher buscava. Alguns vão dizer que é uma espécie de hortaliça, uma folha, alguma coisa para poder comer, e ela foi buscar lenha para poder prepará-los. Isso aqui não vai mudar em nada o contexto. O interessante é que ele está falando assim, ó, eu sei que a sua família, ou seja, você e seu filho, são prioridade. Entenda isso. A minha casa e a minha família, ela é prioridade na minha vida. Sua casa e sua família devem ser prioridade na sua vida. Mas Deus tem que ser exclusividade em nossas vidas. Em nossas casas. Conseguiu pegar? A minha família é a prioridade, é o que essa mulher está falando, é meu filho. Só que Elias queria que ela entendesse que Deus precisava ser exclusividade agora na vida deles. Por quê? Porque a prioridade que ela tinha para ela e para o filho era pegar esse cavaco, e a catadora de lenha que ele encontrou na porta agora, que pegou aquele resto de lenha, ela pensou assim, vamos morrer, eu e meu filho, mas vamos morrer de barriga cheia. É alguém que perdeu a esperança. É alguém que não pode mais planejar. Porque a expectativa que tem é que daqui a pouco, depois de comer, eles vão morrer. Só que quem chegou ali não veio em busca de prioridade. Quem chegou ali veio para ter exclusividade e mudar a história na vida daquela mulher. Então ele vai dizer, verso de número 13, e Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua, porém, faze dele primeiro para mim, um bolo pequeno, e trazei-mo aqui, depois farás para ti e para o teu. Irmãos, tu acha que isso é fácil? Tu acha que isso é fácil? A mulher, hoje nós lemos aqui, é até mais fácil a gente entender e falar assim, eu faria também. Porque a gente conhece a história. Porque está escrita. O que vai acontecer depois. Mas ela não. Tudo quanto ela tinha estava ali. Vou preparar para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer. É alguém que chegou ali para catar, na porta da cidade, a lenha para comer algo e acabar ali. E chega alguém desconhecido e fala o seguinte, vai lá e faz, só que primeiro agora não vai ser para você nem teu filho, dá primeiro para mim. Vamos lá? Vamos funcionar? Se fosse você hoje, um prato de comida, que você tivesse de dividir com você e seu filho, e chegasse alguém agora e falar o seguinte, beleza, então é isso que eu quero, primeiro para mim, depois, para tu e para o teu filho. Primeira coisa, esse camarada andou tanto, estava com 6, deve estar com fome. Será que ele vai deixar alguma coisa? Mas olha o que essa mulher vai fazer. Ou melhor, olha a palavra que ele vai liberar para edificar e consolidar a fé dela. Verso 14. Porque assim diz o Deus a farinha da panela não se... e o azeite da botija não? A família é prioridade na nossa vida, mas Deus precisa ser exclusividade no meio dela. Eu nunca vi alguém fazer pelo reino e o reino ficar devendo para essa pessoa. Eu nunca vi alguém investir no reino e o reino ficar devendo para essa pessoa. O reino sempre tem muito mais para nos proporcionar do que nós imaginamos, do que nós pensamos. E para obter coisas grandes do reino, não tem como eu conseguir nem conquistá-las sem renunciar àquilo que eu tenho primeiro nas minhas mãos, em prol do reino, para que ele seja exclusividade. Um dia, Lucas capítulo 5,
Um homem frustrado, chamado Pedro, que havia passado uma noite inteira e nada tinha apanhado. Ele está frustrado, ele está cansado, ele está lavando as redes. Jesus veio, uma multidão o apertava porque queria ouvir a palavra que saía da boca dele. Jesus podia aparecer naquele cenário depois que Pedro tivesse uma noite boa. Mas não, Jesus apareceu num dia que Pedro teve uma noite ruim. E no dia que Pedro teve uma noite ruim, pela manhã Jesus aparece e fala assim: me empresta o teu barquinho, deixa eu pregar um pouco nele. Depois vira para Pedro e fala o seguinte: ó, vai lá ao mar e lança a rede. Aí Pedro vai dizer: Senhor, eu passei a noite toda e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Ele vai lá, e quando ele traz uma quantidade de peixe gigantesca. Ele colhe agora uma quantidade que ele nunca havia pescado antes. E depois que ele traz aquilo tudo agora, que ele fala assim: arrebentei, a empresa agora vai de vento e popa, vou sair do buraco, vou mudar a história. Jesus fala o seguinte: agora larga tudo e me segue. Porque para viver o sobrenatural, eu preciso dar ele exclusividade no presente, para ele projetar um grande futuro. Faz para mim primeiro, e a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não faltará. Isso aqui é para alguém, Deus dizendo de forma bem clara: permaneça, continua, porque o que Deus tem para você não se resume a esse momento difícil que você está passando agora. Está vindo providência do céu para você e para a sua casa. A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, até que Deus envie provisão outra vez, até que venha a chuva, até que volte a chuva, até que as coisas voltem para o lugar. Mas enquanto elas não voltam para o lugar, Deus continua contigo. Enquanto elas não voltam para o lugar, Deus continua provendo. Enquanto a fase difícil não passa, Deus continua sustentando. Enquanto a porta não abre, Ele continua provendo. Enquanto a despensa pode até estar vazia, Deus vai enviando recurso, Deus vai enviando recurso, Deus vai enviando recurso, mas não vai faltar. Não vai faltar. Eu encerro aqui. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei como você chegou aqui. Mas deixa eu falar algo para você. Existe um Deus único e verdadeiro e vive em nosso meio. Está aqui. E tudo que você precisa é unicamente da presença dEle. Porque Ele tem poder para mudar tudo aquilo que eu e nem você pode. Só Ele. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa garantia. Ele é a nossa provisão. Somente Ele. Ele. Que Deus abençoe a todos. Pastor Heber, pode encerrar? Amém? Pode? Você pode se colocar sobre os pés?